Vamos voltando, pessoal. Boa noite para a Action Week, é a live action da semana, né? Tô esperando a Juliana entrar para a gente poder conversar um pouco mais sobre os aspectos básicos da comunicação. Está tendo probleminha por conta das comunicações que estão sendo atrapalhadas. Hoje tem um dia bastante chuvoso aqui em Feira. Bruna Araújo chegou. Boa noite, Bruna. Tudo bom? Como você tá? Deixa eu ver se Júlia consegue entrar. A gente vai falar sobre vários aspectos da comunicação e como está sendo hoje para a gente poder conversar com os colaboradores. Júlia entrou, agora foi. Oi, agora foi. Então, o problema foi o telefone. Não sei o que foi que houve, mas deu algum erro aqui. Olha só, oi, Bruna. Então, pessoal, como é que tá a expectativa para a live de hoje, para os procedimentos? A Eu Bruna tô falou aqui que está com terminando. falha que está com falha da internet, então não é só aqui que está tendo problema. Hoje fui eu que tive os problemas aqui, gente, mas é erro de percurso. Dizem que quanto maior a luta, melhor o resultado. Inclusive, nosso tema de hoje é bem nessa perspectiva, né, Matheus? Isso Hoje a mesmo. gente vai estar falando sobre comunicação. E E é muito massa a gente falar sobre comunicação, que aí aborda tudo, né, Ju? Ju deu erro. pronto. Sim, Minha imagem tá legal, tá dando para ver direitinho. tá bacana, tá certinho. Tá muito massa. Tá certinho? Então, Tá. acho que estamos tudo certinho. Tá na hora da gente começar. E já que a gente vai estar falando sobre comunicação e inovação, meu amor, olha só, Bru. Já O que a gente vai Matheus falar entrou sobre também. comunicação, vamos entender o que é comunicação, não é, Matheus? Quando a gente Isso. abre logo a internet, pai Google, vai ter lá comunicação. Vou ler aqui ipsilíteres o que tem lá. É um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas, mutuamente indetíveis. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Ou seja, comunicação é o processo de troca de informações. É quando eu tento transmitir uma mensagem. Por exemplo, antes de começar lá, logo quando a gente começou a live, tivemos erros de percursos. Problemas com a internet, o telefone, enfim. Se a gente não tivesse uma comunicação ativa, muito provavelmente a gente iria dar erro, ou então a live não iria acontecer, ou então iria ter algum ruído no meio dessa comunicação, certo, Teu? Sim, Tá, aí com tá certeza. dando para acompanhar, né? Então, a gente tem um conteúdo. Se tem um conteúdo, é um conteúdo que está sendo transmitido entre o locutor e o receptor. Olha só os conceitinhos já surgindo aí. Eu tenho um locutor, a pessoa que transmite uma mensagem, eu tenho um código e eu tenho um receptor desse código. E a partir daí a gente estabelece uma comunicação. Mas, Julie, é simples assim? É simples assim a comunicação, Teu? Não, Pra de tu, é jeito nenhum. jeito Não nenhum, tem né? como ser simples, porque as pessoas, cada uma tem uma perspectiva de ver de maneira diferente um texto, uma frase ou um sinal que é usado para efetuar a comunicação. Perfeito. Inclusive, pai Google, ele traz a seguinte questão. São regras semióticas mutuamente entendidas e trata-se de um processo social primário. Por que a gente escolheu a definição do Google para trabalhar com comunicação? Porque a gente queria trazer um conteúdo simples para você, direto e ao mesmo tempo algo do dia a dia. Comunicação não tem que ser aquele conceito que a gente vê lá na faculdade, tudo muito determinístico. Comunicação está no nosso dia a dia, está na troca de conversação, está no falar, está no ouvir, está no escutar, está no aprender, está no dizer, está no dito e no não dito também, no que foi Sim. escrito. E essa visão de comunicação que a gente gostaria de trazer. É importante frisar que existem dois tipos de comunicação, certo, Teu? Sim. É A a comunicação verbal. verbal e a não verbal. Exatamente. Na comunicação verbal, a gente vai ter os códigos. Iremos ter os códigos, ó.
o dito, é o falado, é o que a gente traz para a oralidade. E aqui, quem foi? Bruna que falou aqui, a gente se comunica o tempo inteiro. Exatamente, Bru. Se a gente se comunica o tempo inteiro, a gente precisa entender que tipo de comunicação é que está intercorrendo. Na comunicação verbal, a gente traz o dito. O eu vi, eu sei, eu compreendo. Essa comunicação pode ser agressiva, pode ser passiva, pode ser assertiva, pode ser uma comunicação informativa, quando você tem um algo a dar. Mas você lembra que a informação ela sempre vai ter os três princípios básicos que a gente comentou lá atrás: um emissor, um código e um receptor. E dentro dessa tríade, a gente vai ter também a, a comunicação não verbal. Na comunicação não verbal, é o que não foi dito, é o que está no olhar, é o que está no gesto, é o que está no não dito, é o escrito, é o que você faz, só que você não consegue falar. Um exemplo muito claro que a gente tem visto dentro do nosso contexto atual são as charges. Todos os dias a gente é inundado por inúmeras e inúmeras charges dentro das plataformas digitais que a gente utiliza, como o Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp. E cada dia que se passa são charges diferentes que você vê. E aí geralmente tem a linguagem verbal, bem transcrita, e a linguagem não verbal. A verbal a gente vai ter lá o que foi escrito, o que as pessoas colocam como legenda. E a não verbal a gente vai ver nas charges. Muitas das vezes são apenas palavrinhas que tem lá, uma palavrinha, um oi, mas a imagem vai falar por si. E aí vocês podem perguntar até para mim, para Matheus, Júlio, Matheus, e aí essa linguagem surge a partir de quando? Essa comunicação a partir de quando é que surge? Desde que o homem é homem. Desde que tu se comunica, que tu traz algum tipo de informação, que tu troca com o outro, que essa comunicação ela existe. Seja na teoria da evolução ou no criacionismo, a gente tem a comunicação, que existe lá desde as suas bases, desde os primórdios. É importante, Ju, a gente falar também que tudo em nós é uma comunicação. A gente está numa época de pandemia em que as pessoas estão sendo contaminadas pelo coronavírus e os sintomas do teu corpo, aquela febre, a dor de cabeça, é seu corpo te comunicando, dizendo que tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, isso já mostra isso na sua cara. É o modo como você demonstra para outra pessoa sobre como está seu aspecto físico e mental. Aquilo é uma comunicação a partir não somente das tuas falas, mas também daquilo que teu corpo se posiciona diante de outra pessoa. Então, é outro aspecto comunicativo. Olha, se eu tô com febre, é porque tem alguma coisa errada. O principal conceito de febre é que é ocasionada a partir de outros problemas. Então, a febre não é um problema. É outro problema que está dizendo que tem alguma coisa errada com o seu corpo. Danilo falou aqui que o silêncio também é uma comunicação. Sim. Perfeito. E Luan falou que tudo comunica. Agora, imagine, a gente está falando sobre tantas coisas, sobre aspectos verbais, não verbais, e você fazer uma pergunta para uma pessoa e uma pessoa ficar em silêncio. Aquele silêncio ele diz tanta coisa, mais coisa até do que aquela parte verbal, da pergunta e da resposta, que pode significar várias coisas em uma só. Então, muitas vezes, ele fala muito mais até do que os aspectos verbais. Então, isso já vinha desde a antiguidade já. Se a gente for notar, a partir do criacionismo ou do evolucionismo, toda a evolução criacionista foi a partir de uma comunicação com Deus. E a outra, da evolucionista, é do meio ambiente, a sociedade junto com o homem. Então, ele foi evoluindo a partir daquilo que a Terra comunicava com ele. Então, são dois aspectos que são a partir de teorias diferentes, mas que também são ligados à comunicação. Exatamente, Teu. Uma coisa que a gente estuda muito dentro da psicologia é o campo da psicossomática. É quando o corpo fala por si. Às vezes que você falou ali logo atrás, o nome que a gente chama é psicossomática. É quando o teu corpo começa a expressar algo que tu não tem conseguido verbalizar
e tem ficado no não verbal. Então, teu corpo começa a somatizar aquilo. E aí é Sim. refletido através de, como você falou, das febres, dores de cabeça, cansaço, dores nas costas, dores em partes localizadas do corpo, e assim sucessivamente. E já pegando o gancho de Matheus aqui do nosso contexto histórico, por que não a gente trazer um panorama geral, fazendo um bate-volta entre Eu como ainda é que mais. tem sido. Voltou, Julie? Voltou. Voltou. Fale. Estamos aqui de volta. Fale. Parei na parte. Eu acho que travou na parte que eu falava panorama. E Foi aí, isso já que a mesmo. gente está falando de evolucionismo, de criacionismo, a gente resolveu trazer para vocês hoje um panorama geral, até os dias atuais, até a pós-modernidade, que é o período que a gente tem vivido atualmente. É um período de pós-modernidade, mas também de pandemia mundial. A gente teve que se readequar ao mercado e as comunicações que já eram complicadas se tornou talvez mais complicadas ainda, porque tu não tem acesso ao outro muitas das vezes. No pessoalmente, o contato físico foi distanciado pelo isolamento social. E aí a gente vai chegar até lá. Mas até chegar lá a gente vai fazendo uns bate-voltas. E por que não começar pela nossa Idade Antiga? Bora lá para a Idade Antiga, literalmente. Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a sociedade ela era muito bem subdividida. E essas subdivisões que a gente tinha na Grécia Antiga, olha só, a Paulinha entrou. Bem-vinda, Paulinha. É, Davi também. Enfim, na Grécia Antiga, a gente tinha uma sociedade subdividida em classes, que a gente chama de classes ou de posições, enfim, não é bem nosso foco hoje. Nosso foco é direcionar o seguinte: tinha-se os pensadores, filósofos, tinha-se também os escravos, tinham os escribas. Os escribas eram os donos da linguagem, ou seja, observe como na Grécia Antiga a linguagem era trabalhada. Grécia Antiga, a linguagem era trabalhada por quem? Os pensadores, que eram considerados os sábios, as pessoas que tinham acesso ao conhecimento. Então, essas pessoas, elas tinham acesso ao conhecimento e trabalhavam na perspectiva de trazer informações à sociedade. Temos problemas sociais, vamos para onde? Vamos recorrer às pessoas que são consideradas detentoras dos saberes. E essas informações eram passadas na perspectiva da comunicação. Eram pessoas realmente estudiosas e sim, pessoas que conseguiam passar essas informações. Na sociedade, por exemplo, hebraico, a gente tem até hoje em dia os registros dessa comunicação, de como é que se dava essa comunicação, de Deus com o homem. As pessoas, os escribas, eles escreviam os capítulos que hoje em dia a gente tem compilado e são capítulos da Bíblia Sagrada. Inclusive, a Bíblia Sagrada e o livro de Darwin, que fala sobre o criacionismo, são os livros mais vendidos pela literatura e na história da humanidade. Que são livros que trazem uma comunicação essa que vem desde a Idade Antiga. Vocês vão observar ao passo que eu e o Matheus vamos trazendo que a comunicação ela vai se remodelando. Observe hoje em dia. Hoje em dia eu passo informação para vocês aqui através do Instagram, através do meu WhatsApp. Eu posso ver uma videoaula e eu tenho comunicação ali. Eu também estou aprendendo. Mas antigamente não era. Por exemplo, tinha-se na Grécia Antiga grandes praças, grandiosas praças. Afinal, os gregos eram mestres na arquitetura antiga que a gente chama. E essas praças eram denominadas como ágoras. Nas ágoras, o sujeito ia até o pensador e o pensador pegava e trazia o conhecimento até ele. Ou seja, olha o que está acontecendo aqui. Olha, mestre, eu tenho dúvida nisso, nisso e nisso. Lógico que com a linguagem deles, né, pessoal? Estou adaptando aqui. E o pensador trazia dadas respostas. Eram tidos como sábios ou detentores do saber. Até aí tá dando para pegar tudo bem, tá surgindo dúvida, eu tô falando muito rápido. Que for, vocês Vai podem falando, deixar aqui no pessoal. feedback. Vai Pronto. falando. E tem um aspecto também, Julie,
da Sim, comunicação grega antiga, que eles se reuniam em cidades-estados, que eram chamados de polis, para debater sobre assuntos da sociedade da época. Então eles já estavam agrupados nesse conhecimento. Olha, eu preciso me comunicar com o outro para que surja novas soluções para onde eu estou vivendo, para o modo como eu estou vivendo. Então, é sensacional isso. A história da comunicação grega, eles se comunicavam de maneira tão ampla, e também a gente falava, eles escreviam em pedras, né, Julie? Naquela época, isso. para poder guardar tanto seus mandamentos, seus testemunhos, aquilo que ele viveu e aquilo que ele quer passar para outras gerações. Exatamente, Teu. Inclusive, a gente já pega o que eu comecei a falar lá no início, a conceituação de comunicação que Pai Google traz. Processo que envolve troca. Princípio básico de socialização. Quando a gente fala de socialização, a gente fala de comunicação. A comunicação ela é base nas relações sociais que são estabelecidas. Na psicologia, a gente chama de princípios psicológicos básicos. A gente vai estudar lá a linguagem. A linguagem é um princípio psicológico básico. A criança, quando ela está, por exemplo, no prezinho, o pedagogo, o professor, ele vai tentar, com as suas ferramentas, com o seu estudo, desenvolver nessa criança justamente a linguagem. Porque é através do brincar e da linguagem que ela vai descobrindo o mundo. Por exemplo, isso aqui é um controle. Vamos tentar ensinar para a criança o que é um controle? E essa linguagem, o ensino dessa linguagem, ela vai sendo perpassado com o decorrer dos anos e se transformando em conceitos mais amplos, inseridos de forma multidisciplinares na sociedade. E a comunicação é base, é o que interliga uma ciência com a outra, é o que interliga os saberes. E é importante entender que a comunicação é base da formação humana, seja para o criacionismo ou seja para o evolucionismo. E aí, dando um salto aqui na história, a gente pula para a Idade Média. Vamos para a Idade Média. Na Idade Média, a gente tinha o quê? E só Paulinha aqui falando, a linguagem visual, os sons, o que é verbal e o que é não verbal. Principalmente na infância, o verbal e o não verbal, eles têm uma entonação e uma inserção muito delicada junto à criança. O instrutor, ou o professor, o pedagogo, ele vai abordar, ele vai explorar esses pontos do indivíduo para que ele vá se desenvolvendo com o passar dos tempos. E aí, na Idade Média, a gente vai ter o quê? Uma igreja católica, que teoricamente domina boa parte do Ocidente. E dentro dessa igreja católica, a gente tem uma detenção de saberes. Por exemplo, a comunicação era dada através dos detentores do saber. Quem tinha o latim nessa época, meu irmão era o dono da comunicação. Eram-se pregadas as missas, as pessoas não entendiam o que era o latim, principalmente no Brasil, países da América do Sul e América do Norte. Mas ainda assim, o latim era pregado e esse processo de miscigenação e de comunicação é inserido de uma forma que caberia também outra live para se falar, mas esse processo de comunicação e miscigenação passa a ocorrer. As culturas passam a se diversificar ainda mais. No E foi, Brasil, na- Oi? e foi na Idade das Trevas, Julie, que a igreja ela se portava como se os sacerdotes, os bispos, os padres fossem o único detentor do conhecimento porque tinham uma comunicação direta com Deus. Então é diretamente ligado nesse aspecto da religião. Tanto que eles chamavam na época de a Era das Trevas, porque era uma comunicação Perfeito. totalmente difícil entre a população, o geral, que era tinha os escravos, tinha o clero e outras coisas a mais, com a camada alta da sociedade. Então eles se juntavam em grupinhos, lá o pessoal da igreja, e eles decidiam, junto com a nobreza, o que ia acontecer com a sociedade. Então é aquela separação entre aquele que tem o poder e aquele que não tem o poder a partir de aspectos na comunicação e aspectos na cultura antiga da nossa civilização. Então já naquela época já existia aquela distinção. Olha, esse aqui tem o poder, esse pode falar da maneira que ele quiser, e esse aqui não tem o poder, não tem dinheiro, não tem força, não tem família, não tem cargo na igreja, esse aqui
ele vai ser deixado de lado, de certa maneira. Então, desde a Era das Trevas que a gente tem esse aspecto na nossa civilização. Perfeito. E assim, observem que essas comunicações são comunicações formais que temos trazido. No informal, no dia a dia, no corriqueiro, não se tem tantos registros. Por exemplo, civilizações como os Incas, os Maias, tiveram muitos dos seus registros perdidos por conta de incêndios que ocorreram e por conta de que a forma de comunicação deles era a forma como eles contavam sua história. Ou seja, os sábios, os anciões, ou pessoas mais velhas, eram as pessoas que passavam os saberes às pessoas mais novas. Então, por exemplo, imaginem que eu tenho aqui 50 anos, só uma vozinha, a tia. Tia Julie passa para a sobrinha, para o filho, para a filha, os conhecimentos que Julie tem sobre aquela comunidade, sobre as histórias da comunidade. Então, a educação da criança, desde os princípios, vai sendo modelada pelos Incas e pelos Maias, e astecas também, se não me engano, através dessa comunicação verbal. O não verbal não era tão utilizado. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa comunicação que é perdida, em detrimento do processo de miscigenação que ocorre na sociedade, e quando se tem quando essas sociedades são perdidas ao longo dos anos e por diversos e diversos outros processos, a história delas, consequentemente, vem sendo perdidas. Tanto é que, quando se fala dos Incas, dos Maias, dos Astecas, se falam as civilizações perdidas, porque não se tem tantos registros sobre eles. E aí a gente passa a se questionar e se indagar se comunicação a gente tem que olhar só no panorama do século XXI ou entender que comunicação ela vem de um processo, de um panorama sócio-histórico-cultural e que se estabelece dentro da nossa sociedade. E a Idade Média, né, Theo, ela vem trazendo todo esse panorama, ou seja, alguns autores falam que é a Idade das Trevas, porque se teve muito tempo perdido, tanto na criação cultural quanto na questão da linguagem. E aí se vem a Idade Moderna. Na Idade Moderna, as coisas começam a ter uma flexibilização. Ou seja, a gente tem o quê? 2 revoluções industriais, 2 guerras mundiais, e são eventos que marcam a sociedade de uma forma intrínseca. Muda as bases, muda a forma de conhecimento e muda a forma de comunicação que as pessoas têm. A gente Na vai falar modernidade. sobre Revolução Industrial. Minha professora de TGA foi Gisela, que está aqui, que mandou um Oi, Giza! coraçãozinho. Que orgulho Olha desses meninos. ela! Dizendo que tá com orgulho da gente, Teu. E agora? Agora a gente vai ficar nervoso, mas a gente vai arrasar, Meu pai. né? A gente vai levar adiante, Franzinha. E é legal Chama a gente você. falar sobre a Revolução Industrial, que em Sim. TGA a gente assiste um filme que é de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. E Tempos Modernos, Sim! ele não tem nenhuma fala. Ele não tem nenhuma fala de Chaplin, mas a gente consegue entender completamente todo o filme a partir daquilo que está se passando, da linguagem não verbal que ele transmite sobre como era a indústria da época e como eram desenvolvidas as comunicações. Então, é perfeito para a gente conversar sobre comunicação. Perfeito. Inclusive, fica a dica para quem não assistiu ainda, Tempos Modernos de Charlie Chaplin. É um clássico, velho. É um clássico. Teu muito, muito boa pegada. Lá se tem tudo. Lá a gente pode falar sobre gestão, a gente pode falar sobre comunicação. São ganchos assim inenarráveis que Chaplin traz. E o melhor, através do humor. Porque são sátiras que ele traz, mas que retratam a realidade do que a gente vê até hoje em dia. Desde a comunicação aos processos de gestão ou processos fabris que a gente pode encontrar dentro do mercado. E aí, a modernidade, meus amigos, a modernidade ela é fantástica. A gente tem, por exemplo, a invenção do primeiro computador moderno com Alan Turing. Olha só, tem sendo gente. Alan Turing que inventa o primeiro computador moderno se eu não me engano, meados da Segunda Guerra Mundial. A gente tem a invenção do primeiro avião. Também tem essa invenção, como é que se fala? A questão
da globalização que passa a se inserir na sociedade, com os trens, com a questão da metalurgia, que passa a ganhar espaço dentro da nossa sociedade também. E olha que panorama histórico, gente, tanto de coisa que a gente fala dentro do aspecto comunicação, quando a gente fala de, por exemplo, os trens que passam a interligar as cidades. Eu tenho pessoas que eram da zona rural que vão para a zona urbana. E aí, dentro disso, eu tenho o quê? Eu tenho uma interligação. Ou seja, eu tenho pessoas que eram do campo, que vão para a cidade, e eu tenho um processo de êxodo rural e urbanização das cidades. E com a urbanização, as indústrias passam a ganhar espaço. As cidades passam a serem povoadas, a crescerem. Grandes multinacionais que a gente conhece hoje em dia começam a surgir desse período, do período da pós-modernidade. Até a década de 50, o mundo cresceu muito. As bases do mundo foram remodeladas. E a partir da década de 50, a gente começa a ver períodos de revoluções, de transformações. E a comunicação, ela é gatilho, ela é chave para tudo isso. O dito e o não dito já não complementam, as pessoas já não se contentam com um simples dito ou um não dito. Elas querem informação, elas querem saber. E o acesso a essa informação permite a transmissão de mensagens. As pessoas passam a se indagar, a se questionar. E a comunicação também é isso. Nas empresas, as reuniões, elas durante esses períodos têm aquele padrão formal, clássico, ou seja, presencial. As pessoas vão até o ambiente, e aí se reúnem, e aí debatem temas. E com o passar dos anos, com a evolução dos materiais que são utilizados, essas reuniões vão ganhando outros contornos. Essas formas de comunicação dentro das empresas vão ganhando outros contornos. São desenvolvidos softwares, são desenvolvidos programas que começam a interligar as empresas. E aí, essas são algumas das características que a modernidade traz, certo, Teu? E a história do Brasil, ela mostra que o êxodo rural tardio no nosso país acabou atrapalhando o nosso processo de industrialização. Por isso, tão foi importante que a capital brasileira foi mudada para Brasília no século passado, para que a gente conseguisse interiorizar as ações governamentais, porque eles tinham um distanciamento sobre os locais produtivos para o interior. E nisso a gente acabou misturando e levando diferentes informações, diferentes comunicações a povos distantes e fazendo esse povo produtivo. E a gente vê isso realmente, como a gente vê a diferença da informação que é na zona urbana para a zona rural. Infelizmente, a zona rural hoje ainda ela tem um processo de comunicação bastante inferior à da zona urbana. Você vê que eles têm um distanciamento mais de comunicação. A gente sabe que isso está mudando aos poucos, mas ainda sente um pouco de dificuldade. Minha família ela veio da zona rural também, então a gente percebe esse processo de mudança aos poucos lá, mas a gente ainda vê essa dificuldade. Então, essa demora, esse êxodo rural tardio que houve no nosso país acabou atrapalhando esse processo de inovação, industrialização e de adaptação aos novos modos de comunicação. Hoje, para a gente se comunicar, a gente precisa de um celular, a gente precisa de computador, a gente precisa de internet, e coisa que ainda na zona rural ainda eles têm muita dificuldade. Perfeito. E assim, o processo de globalização, ele muda muito as bases do que a gente tem em relação à comunicação. Mas esses processos, até hoje em dia, eles ainda vêm sendo remodelados e ainda tem-se muito a ser trazido. E aí, quando a gente parte para a pós-modernidade, que é o período que a gente tem vivido agora, a gente vem para uma sociedade que a gente fala, se fala muito em uma liquidez. A gente fala de relações efêmeras em que a comunicação ela já deixa de ser base. E aí muito se perpassa dentro do não dito, do não falado, do não argumentado, mas se passa também dentro das redes sociais. O que eu vi na tua rede, o que tu falou, você passa a influenciar pessoas muitas das vezes com uma foto, com um comentário, porque você passa a ser uma pessoa vista. E aí a pós-modernidade, ela traz diversas e diversas outras
aplicações dos pontos de comunicação. A gente tem uma internet hoje em dia 5.0, que se fala, né? Passa-se a existir uma indústria 4.0, uma indústria que resolve transformar as bases do que a gente entende enquanto modernidade, enquanto serviços, enquanto comércio, e as coisas passam a demandar tanto do profissional quanto das pessoas uma agilidade, uma comunicação e interligação. E aí a gente entra no nosso tema. Literalmente agora a gente consegue entrar no tema, reuniões. Como é que tem sido essas reuniões? O que é que mudou em relação às reuniões hoje em dia? A gente tem algo que a gente chama de teletrabalho ou home office. E aí, como é que é home office hoje em dia? Como é que se dão reuniões? O que é utilizado enquanto reuniões? Por exemplo, eu antes tinha diversas reuniões presenciais. Hoje em dia não, é tudo digital, é tudo online. Então, cabe ao profissional passar a ter que se adaptar a essa realidade. Mas como se adaptar a uma realidade que parecia ser tão distante, ou parecia que iria demorar tanto a intercorrer, e de uma hora para outra passou a ser tão vigente. Não é, Theo? E a comunidade ela se adapta aos novos meios tecnológicos para que a gente consiga diminuir as distâncias entre uma pessoa e outra, porque a gente hoje tem problemas logísticos muito graves na nossa sociedade, porque hoje a distância de um conhecimento para outro pode acabar atrapalhando essa comunicação e essa troca de informações bastante importante. Antes a gente tinha necessidade de ir até um lugar para a gente adquirir informação. Então, hoje a gente consegue, a partir dos meios tecnológicos, de estar jogando no Google, pesquisando e aprendendo conteúdo. Hoje a gente tem muitas matérias já que são ensino à distância. A gente já pega esse conteúdo já na internet. E hoje as relações elas também vão para isso. Então é importante que quando as empresas, elas coloquem esse meio tecnológico de comunicação na sociedade, que elas entendam. Existem pessoas que ainda não estão adaptadas totalmente aqui, ela precisa usar daquilo para ela conseguir diminuir a distância. E a pandemia, ela surgiu como uma oportunidade para os gestores identificarem que existem novos meios de trabalho para que ele consiga efetuar suas atividades de maneira produtiva e de maneira segura para o colaborador. Que ele se sinta mais à vontade, que ele se sinta mais satisfeito com o seu trabalho. Será necessário realmente uma pandemia para a gente se tocar que as relações elas podem vir pelas comunicações virtuais, pela comunicação a partir do computador, a partir do telefone? É brilhante que a nossa evolução, a evolução do nosso conhecimento, que ele vai evoluindo aos pouquinhos e a gente vai aprendendo coisas novas. A gente vai aprendendo coisas de comunicar novas. A gente fala muito sobre a linguagem não verbal. E a gente tem um Instagram hoje que ele é fruto de várias imagens e fotos e que não são verbais, mas identificam pessoas que estavam com prazer em determinado momento, em determinada situação. Se a gente vê uma pessoa que posta muito e deixou de postar, a pessoa deve estar triste agora, deve estar passando por algum momento complicado. E isso é muito desse processo comunicativo. As redes sociais, a relação que a gente tem dentro do trabalho, é só comunicação direta. É a sociedade evoluindo a partir de um problema muito sério. Perfeito, Theo. Tem um comentário interessante aqui, que é quando o Jefferson fala o seguinte, que o conceito de globalização, respaldado em Milton Santos por uma nova globalização, a terceira guerra técnico-científica informacional. Milton Santos, pessoal, ele foi um cara que foi do direito, mas ele foi geógrafo também, e ele baseou todas as suas pesquisas dentro desse processo de urbanização. Se eu não me engano, um dos mais completos mapas que se tem brasileiros foi ornamentado por esse cara. E aí, quando a gente fala desse processo de globalização e relaciona com o aspecto comunicação e o que a gente tem visto hoje na nossa realidade, dá um prato cheio para inúmeras discussões. Ele complementa aqui sobre Jack Niles, esse eu já não conheço, que fala que com o uso do trabalho de casa para organizar o trânsito na cidade. Essa questão do trânsito na cidade é a questão mais do home office. Por exemplo, se eu tenho mais pessoas trabalhando em casa, então, consequentemente, o fluxo de trânsito diminui, porque eu não preciso me deslocar até o trabalho. Inclusive, a gente falou muito sobre isso na live da semana passada com a Bruna.
E aqui, agora quando a gente toca vai para o tocante plataformas digitais. O que é que mudou, Matheus, em relação às plataformas digitais e como é que elas estão auxiliando a gente? Hoje em dia, quando a gente fala de reuniões, quando a gente fala de se adequar a essa nova realidade, como é que as empresas têm feito? O que é que tu tem visto em tua prática? Pronto. É bastante interessante porque a Action Consultoria Júnior, ela desde um ela já tinha essa comunicação muito voltada para as relações a partir de aplicativos. A gente já usava o Google Hangout já para comunicar nas nossas reuniões. A gente construiu. Então, a gente já utilizou a plataforma digital como essa maneira de diminuir as distâncias de nós e os outros colaboradores. Então, as empresas hoje elas têm mudado bastante. Com o processo de pandemia, aí tem um que não vai num dia e outro que não vai no dia, trabalhando em dias alternados. Como que eu vou fazer a reunião com esse cara que não está aqui? Então ele aborda em outro momento e faz essa reunião. E ela diminui a distância entre a comunicação do locutor para o receptor. Isso é de uma forma brilhante. Eu trabalho no hospital, para não sabe, eu trabalho no hospital, e a comunicação no hospital, ela mudou aos poucos. Mesmo a gente estando naquele processo ainda presencial, de comunicação presencial, a gente ainda precisa dos meios tecnológicos. E dentro do hospital mesmo, a gente começou a usar ainda mais o celular para a gente comunicar com os outros setores, para comunicar com as outras pessoas, passar essas informações para que a gente diminua esse trânsito, diminua o andar, que pode ser contaminado a partir do ar, a partir do contato das pessoas, que a gente consegue diminuir essa incidência de estar movimentando o tempo todo. E dessa maneira, até dentro de um trabalho presencial, a gente consegue usar as mídias sociais, o WhatsApp, para a gente conseguir realizar as nossas atividades. E sei que outras empresas também estão utilizando isso. E outra forma também é de venda. Muitas pessoas ficaram desempregadas durante a pandemia, então surgiu 1 milhão de virtuais a partir do Instagram, no WhatsApp, no Facebook, as pessoas vendendo e estão utilizando dos meios digitais para poder vender, né, Ju? E não sei se Ju já comprou alguma coisa pelo Instagram, e hoje a gente tem uma facilidade que a gente não precisa ir na loja para comprar aquilo, é só a gente estar conversando lá com uma pessoa no Instagram e a gente vai diminuir o tempo com o transporte, a gente não vai se estressar com o transporte público, a gente não vai estressar com a demora para chegar de locomoção, a gente vai conseguir trabalhar mais cedo, a gente vai conseguir ser mais ativo e não se estressar com os distratores que nos atingem nos dias normais, que é o trânsito, que é o transporte público lotado, que é o cansaço, que é acordar 2 horas mais cedo para você trabalhar. Então, com o home office, com o teletrabalho, isso ajuda. Perfeito. E aí eu vou pegar o gancho da tua fala, Teu, para trazer algumas inovações e formas que tanto os conselhos de diversas e diversas profissões vieram se adaptando, quanto ao mercado informal. Eu vou começar pelos conselhos, tá bom? Começar pelo meu peixe, psicologia. Na psicologia a gente fez, o conselho nosso resolveu fazer o seguinte: vamos liberar o atendimento digital. Antes a gente tinha um protocolo muito rígido para a liberação do psicólogo, para que ele pudesse atender via as plataformas digitais. E aí o conselho fala o seguinte: olha, a partir de agora, por conta do período de pandemia, o psicólogo, a partir do cadastro que ele fizer no nosso site, ele não precisa aguardar a liberação do conselho. Ele já pode iniciar a sua prática online, para colocar em segurança as pessoas. E aí o psicólogo ele passa a ter que usar as plataformas digitais, como o Skype, a plataforma Zoom, que é de reuniões também, o Google Meets e diversas outras que têm sido a salvação da lavoura. E cada dia elas têm melhorado cada vez mais. São plataformas gratuitas e que dá para se fazer um trabalho fantástico. Os psicólogos hoje em dia podem fornecer cursos online, distribuir o material online também. E assim, o conhecimento ele não precisou ficar retido, as pessoas não precisaram ficar sem atendimento. Apenas passou-se a respeitar as questões de isolamento social. Outro conselho que tomou uma atitude muito legal foi o conselho de nutrição.
A galera de nutrição trabalha da seguinte forma agora. Tem-se a resolução do CRN, o CFN, Conselho Federal de Nutrição, e essa resolução ela vai dizer o seguinte, olha, a partir de agora, dentro dos hospitais, a nutrição clínica, vocês podem realizar o atendimento online a partir de tais e tais direcionamentos, eles dão os direcionamentos para que sejam realizados, e dentro dos hospitais vai ser feito da seguinte forma, pega os protocolos de nutrição, que você, com as informações que você precisa, por exemplo, peso, IMC, peso, altura, as fotos da pessoa, coloca tudo dentro do prontuário. E aí, no prontuário, o nutricionista tem acesso às informações do paciente e aí ele já pode realizar a terapia nutricional sem precisar ter o contato direto com o paciente, evitando a questão da contaminação com Covid-19. E assim, Júlia, mas e aí? O paciente, ele não vai ter contato com o paciente, ele vai ter todas as informações que ele necessitar do paciente. E aí, evita-se a questão de ter mais pessoas envolvidas ou em contato com o Covid-19. E tudo isso é dentro dos próprios prontuários que são utilizados dentro do SUS. Ou seja, a rede SUS ela é integrada e algumas outras profissões também fizeram isso. A galera de fisioterapia respiratória, principalmente, eles têm tido trabalho dobrado, não tem como evitar o contato com o paciente. Mas, por exemplo, reuniões com o pessoal que está ainda estudando, passou a ser online. Outra mudança muito importante foi a galera do direito. O direito se remodelou muito. Por exemplo, antes você tinha que passar horas em cartórios. Hoje em dia você agenda pela internet e quando você precisa ir até algum local, você vai no seu horário marcado para se evitar aglomerações e ainda assim continuar se girando. Ou seja, as reuniões, as formas de comunicação, elas foram remodeladas. A forma como o nutricionista se comunica com o paciente hoje em dia é diferente. Eu tenho aquela tríade que a gente fala lá no começo, do emissor, do receptor e do código que eu vou ser passado. Mas o que se remodela são as bases dessa passagem de informação. O psicólogo, por exemplo, ele continua tendo contato com o cliente dele. No entanto, esse contato ele passa a ser realizado por vias diferentes, por plataformas diferentes. No entanto, a comunicação continua. É uma comunicação que perpassa por desafios? Sim, com certeza. Mas é uma comunicação que tem sido adaptada e trazida para a nossa realidade, para que os sistemas continuem a funcionar. Afinal, a sociedade ela interage entre esses sistemas. Por exemplo, Julito está falando muito das comunidades institucionalizadas. Quando a gente parte para as comunidades não institucionalizadas, exemplo, setor de comércio e serviços. Uma estratégia muito legal foi utilizada pela Magazine Luiza. A Luiza, que é uma mulher que eu admiro muito, ela falou o seguinte, vamos reabrir, vamos dar oportunidade para o pequeno empreendedor. E aí ela abre um canal no site dela que ela dá oportunidade para empreendedores do país inteiro que forneça algum serviço ou produto, disponibilizar dentro de um site conceituado, grande e com nome no mercado, que é a Magazine Luiza. Você pode vender seu produto no Magazine Luiza. Olha que oportunidade de empreendimento fantástica que ela vai trazer para a gente. Júlia, mas é só a Magazine Luiza que traz isso? Não. A Amazon também traz isso. E as empresas, mesmo que elas sejam de grande porte, elas vêm tentando se remodelar. O pequeno empreendedor, ele já não pode mais sair de porta em porta vendendo o produto dele. Então, ele passa a utilizar o quê? As plataformas digitais, o Instagram. O WhatsApp. O WhatsApp, hoje em dia, hoje sai uma atualização fantástica do WhatsApp. Você coloca lá o QR Code, copia, não precisa nem salvar o número da loja. Não necessita, você já vê lá, vai direto para o WhatsApp, pega lá o catálogo com o produto que você quer, quero isso, isso e isso, meu endereço é tal, o pagamento é assim, fechou a compra. Ou seja, as plataformas digitais, elas facilitaram a comunicação entre o homem, o código que ele quer e o receptor daquele código. É isso, Théo?
Rio. Mas aí você falou sobre a Magazine Luiza e, para quem não me conhece, eu sou um grande fã. Essa visão que Uma mulher a gente fantástica. conseguir voltar para o digital. E é interessante, né? Luiza Trajano, que da Magazine Luiza, ela tem cada dia mais se renovando com esse processo. Então, quando ela chama empreendedor para perto, ela não chama só empreendedor para ele vender, mas também para a imagem deles, seguidores da Magazine Luiza de forma indireta. Porque ele está levando a Magazine Luiza para diferentes pessoas. E é por isso que a Magazine Luiza tem crescido tanto economicamente. Ela, desde 4 anos atrás, elas cresceram 35.000%. Olha só a grandeza que essa empresa está vivendo. Então, se eu tivesse investido dinheiro na Magazine Luiza há 4 anos atrás, nesse momento eu estaria no patamar bastante Perfeito. diferente. Elas precisam se adaptar a isso. Eu tenho duas experiências bastante próximas. Danilo, nosso ador, ele está aí, ele pode até comentar depois com a gente, fazer uma live e conversar sobre o seu curso de auditor interno, que ele fornece a partir da S2S. O curso de auditor interno real. Então, hoje ele já mudou para a modalidade já à distância.